És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor, ai, traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és o meu respirar, eu te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, eu te dou meu louvor, somente a ti. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és o meu respirar, eu te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, eu te dou meu louvor, somente a ti. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu coração declarará. Grande é o Senhor, és o meu respirar, eu te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, eu te dou meu louvor a ti. És o meu respirar, eu te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, eu te dou meu louvor, somente a ti. Grande é o Senhor.
te dou meu louvor, todo louvor és o meu respirar. Eu te dou meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória.
almas glorificam o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, que ele fez foi obedecer que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, O plano perfeito, mistério da graça, quem me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos veio pra salvar. Ele me salvou. plano pra salvar, Um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, quem me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, Mistério da graça, quem me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou.
já pagou esse preço, que foi por mim, por você, que foi pago através de uma morte de cruz. Este plano já foi cumprido e hoje nós estamos aqui por causa que Ele já pagou este preço por mim e por você. O preço da minha salvação, Ele pagou. O preço da minha salvação, Ele já pagou. Ele pagou. Você é livre. O preço da minha Adore a Ele nessa salvação, noite. Ele pagou. Já está pago, o aleluia. preço da minha salvação. Vamos declarar: Jesus é o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos. Quantos aqui acreditam em um Deus que faz milagres? Sexta-feira, o meu filho Eduardo amanheceu com uma febre muito alta, inesperada, sem gripe, sem garganta inflamada, sem nada. E no final da tarde, essa febre aumentou muito, foi para 39,5, já me bateu assim um desespero. Eu fiquei sem saber se eu levava ele para o hospital, o que eu fazia. E eu falei: meu Deus, o menino não tem nada, ele não sentia dor nenhuma e uma febre muito alta. E a gente tinha ensaio marcado às 20 horas. E aí eu comecei a orar e dei remédio para ele. 3 horas após o remédio, o Eduardo, a febre não baixava. E eu: Jesus, o que eu faço? Aí o Kel chegou, a gente comprou um outro medicamento. E deu 7h30, ele ainda estava com 38 de febre. Eu: Jesus, eu preciso ir para o ensaio. Antes de sair para o ensaio, eu medi, já estava 37,5. Eu falei: eu vou assim mesmo e vou deixar a Esté olhando ele. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei: Jesus, eu vim fazer a tua vontade. O endereço da minha casa é logo ali. Eu falei dessa forma, eu falei: Jesus, eu moro logo ali. O Senhor pode ir lá na minha casa visitar o meu filho? Eu deixei ele com febre e vim para a tua casa, Senhor. Passou um tempo que nós estávamos aqui ensaiando. Esté me mandou um áudio: mãe, o Eduardo está com 36. E eu falei: como assim? Mãe, eu medi, deu 36, ele não tem febre mais. E aí, quando eu estava aqui sentada ensaiando, eu já me deu vontade de chorar. Eu falei: obrigado, Jesus, pela visita que o Senhor fez na minha casa enquanto eu estava fazendo a tua obra. E chegando em casa, ele não teve mais febre. Simplesmente a febre cessou. Ele falou: mamãe, eu estou ótimo. Eu estou ótimo, eu pareço que nem tive doente hoje. E de lá para cá, de sexta, sábado e domingo, ele não teve mais nenhuma febre, nenhuma dor, nenhuma gripe. Então eu creio que eu sirvo a um Deus de milagre. Quantos aqui servem a um Deus de milagres? E o nosso Deus de milagres, Ele está aqui nesta noite. Se você tem algum problema, diga para Deus o seu endereço. Fala: Jesus, vai lá. Porque Ele pode ir lá nesta noite resolver a causa. Que muitas vezes para a gente parece impossível, a gente fica sem saber o que fazer. Mas Jesus, Ele pode ir lá, se for o tempo, se for o momento. Ele pode ir lá e resolver essa situação para você nesta noite. Quantos creem aqui pode dar glória a Deus? Aleluia, vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é lindo e Ele está aqui. Glória a Deus. Tu és
vem vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui No trono de louvor, a presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. que se abra o céu. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e sejam derramadas chuva de bênção sobre as nossas vidas, aleluia. Nós temos visto pessoas se levantando em oração, a tua igreja se levantando em oração e clamando a ti, Senhor. Que os céus se abram,
Que o céu se abra em todo espírito de engano, de mentira e de desânimo. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós ministramos agora que todo espírito de desânimo caia por terra agora. Se Satanás levantou uma seta sobre a tua vida, eis que eu te digo nesta noite, ela caiu por terra, aleluia. Nós cremos num Deus que faz milagres, e Ele continua fazendo milagres sobre as nossas vidas, aleluia. Senhor, que a tua igreja seja resposta, seja resposta, seja resposta, que nós alcancemos outras vidas, aleluia. Que nós possamos, Pai, ministrar vidas, alcançar vidas, aleluia. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Rei. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Rei. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, amada igreja. Eu convido a todos que se assentem. E nesse mesmo espírito de adoração e de louvor, eu peço que fechem os olhos, curvem as cabeças, para que possamos estar orando. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma noite que podemos estar aqui, meu Pai, cultuando o Teu santo nome, adorando a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque tivemos o entendimento que aqui é o melhor lugar que podemos estar, meu Pai. Abençoa a Tua amada igreja, Senhor. Esteja com cada um deles, meu Pai. Servimos a Ti, meu Pai, porque é esse Deus vivo, Senhor, que opera maravilhas, que faz milagres, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Deus, te pedimos também, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre essa nação, meu Pai, sobre o Brasil, que venha, Senhor, restabelecer a Tua igreja, meu Pai, que possamos sim, meu Deus, continuar, meu Pai, podemos cultuar a Ti com liberdade, com essa felicidade que temos em cada domingo, em cada dia que possamos abrir a nossa igreja, meu Deus, para Te louvar, para Te adorar. Mas dizemos também, meu Pai, que se assim for da Sua vontade, meu Pai, que nesse período de conflitos, meu Pai, ideológico, de dificuldades que o Brasil vem enfrentando, meu Deus, que se mude alguma coisa. Queremos declarar aqui, Deus, que nosso coração não se desviará de Ti, e estaremos, meu Pai, pronto para Te adorar onde for, porque nós somos a Tua igreja, meu Pai. Cada corpo aqui é a Tua igreja, meu Pai, constituída para Te adorar, para Te louvar, meu Pai, não em templos construídos, mas cada um, meu Deus, que possa Te louvar e que possa Te adorar, meu Pai, em nome de Jesus, Deus. Como está escrito na Tua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome me adorar, orar e clamar, eu sararei a Tua terra. Então te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, sara essa nação, meu Deus, que o Senhor possa estar, meu Deus, a cada dia nos nossos corações, que possamos, Pai, clamar a Ti, pois sabemos que Tu és esse Deus vivo, meu Pai, pois sabemos, meu Deus, que em Ti temos toda essa alegria, meu Pai, e o Senhor com certeza, meu Pai, está olhando e derramará bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, Pai. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e declaramos aqui nessa noite que Tu és o Senhor da nossa vida, meu Pai, da nossa nação. Deus Todo-Poderoso, vem em nossa nação e faz o Teu querer, meu Pai,
Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Derrama da tua unção, do teu poder sobre a tua amada igreja, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero trazer uma pequena reflexão para nós nessa noite, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 14. E a gente vai ler do versículo 17 até o 20. Gênesis 14, e a gente vai ler do 17 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus do Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que ele havia recuperado. E aí aqui eu quero fazer uma breve reflexão para nós nessa noite. Todas as vezes que a gente ouve falar de dízimo na Bíblia, a gente vai ver um princípio sendo aplicado. Todas as vezes que a gente fala de dízimo na nossa sociedade, imediatamente alguém se levanta com uma teoria contrária. Algumas teorias que eu já ouvi e que bagunçou muito a minha cabeça no início da minha conversão foi de que o dízimo fazia parte da lei e que não era mais para nós, porque nós vivemos na época da graça. E aí um dia eu questionando um pastor, ele disse assim: então vamos para Gênesis, já que o dízimo é algo que só estava na lei. E aí quando ele lê esse versículo para mim, eu disse: mas como que o dízimo só era parte da lei, se aqui a gente está falando do início da criação? Aqui a gente está vendo o pai Abraão, da onde Deus criou o patriarca Abraão, dali nasce as tribos, dali nasce José e as tribos, e as 7 tribos. Então como é que o dízimo vem da lei, se a lei não tinha sido nem criada ainda? E a gente entende o seguinte: existem certos princípios que são tão importantes para Deus, que eles antecedem e que eles transcendem a lei. Vamos lá. Não matarás era da lei? Fazia parte da lei mosaica? Sim, beleza. Só que quando Caim mata Abel, lá no início da criação, a gente vai mais longe ainda, já existia a lei não matarás? Não. Só que Caim mata Abel, porque o dízimo de Caim não foi aceito por Deus. Só que o dízimo, o não matarás, e dentre amarás a Deus acima de tudo, é tão importante que ele antecede Abraão, ele antecede a lei. Lá no Éden, o não matarás, o honrarás o teu Deus e o amarás a Ele acima de tudo. E honrar a Ele com os nossos dízimos já era entendido pelos primeiros habitantes da terra, e já era praticado de forma certa e de forma errada lá no jardim do Éden. Só que era algo tão importante para Deus que quando chega a lei, eles fazem parte da lei. E aí a lei mosaica se extingue e começa a lei de Cristo, a lei da graça. Vocês acham que Deus ia deixar de fora algo que era tão importante para Ele? Então faz parte da nossa vida.
Só que a gente tem que entender alguns princípios. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante e talvez a gente até volte um pouquinho aqui nesse versículo para a gente entender. Porque o versículo começa dizendo assim, ó: o Deus Altíssimo honrou Abraão. E depois que o profeta diz assim, ó, o Deus do Altíssimo honrou Abraão, ele diz assim: exaltado seja esse Deus Altíssimo, porque esse Deus Altíssimo derrotou os inimigos de Abraão para ele. E aí agora vem a honra para quem? Cara, a primeira honra quem recebe é Abraão, quando tem os inimigos derrotados. Às vezes a gente acha assim, poxa, eu estou vindo aqui nessa noite, eu vou honrar a Deus com os meus bens materiais, mas entenda, o primeiro honrado foi você. Quem foi honrado em primeiro lugar foi eu e você. Porque você sabe quantas pessoas hoje estão, às vezes, impossibilitados de trabalhar para receber um salário? Ou não tem nenhum tipo de prosperidade no seu trabalho, nada que eles fazem. Então entenda, a nossa honra a Deus é uma retribuição à vitória que Ele nos deu. Você sabe quantos acidentes Deus nos livra todos os dias que a gente está saindo para trabalhar? E a gente nem vê, nem sabe. E entenda que não tem como você honrar a Deus com um salário que Ele não te deu, honrar Ele com uma vitória que Ele não te deu, honrar Ele com uma conquista que Ele não te deu. Dizimar e ofertar é simplesmente atribuir a Deus as nossas vitórias e conquistas. Quando você dizima e oferta, você está declarando o que Abraão declarou. Essa vitória, esse salário, não é mérito meu. Se o Senhor não tivesse me dado a saúde, a inteligência, a sabedoria, eu não teria conseguido chegar no final do mês. Você sabe quantas pessoas hoje queriam ter o privilégio? Você sabe quantos cristãos hoje estão chorando nos pés do Senhor? Senhor, me dá a honra e a oportunidade de dizimar, ofertar na tua casa, mas eu não tenho uma. Abre uma porta de emprego para mim. Então eu quero te convidar nessa noite a estarmos honrando a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas antes da gente fazer isso, a gente tem que entender, nós já fomos honrados antes. A gente já foi abençoado antes. Tá? Então assim, nós aqui na IADEB Barreiras temos várias formas de fazer isso. Você pode fazer um Pix, vai ser projetado aqui o QR Code, tem os envelopes, e no envelope também tem um QR Code, tem a conta. Você pode levar esse envelope para casa, faz um voto, você pode fazer uma transferência através do Pix que tem no envelope. Se você precisa de um envelope, dá um sinalzinho com a mão que a Graciane vai levar para você. Mas de alguma forma, expresse a Deus a tua honra a Ele. Declare para Ele: Senhor, receber um salário hoje é alguém que derrotou um inimigo. Chegar hoje no início do mês e ter um salário, cara, já é uma batalha ganha nos dias que a gente está vivendo. Amém? Então entenda, nem por tristeza e nem por constrangimento, porque senão não vai alcançar o objetivo que ele tem que alcançar. Ele tem que declarar: Senhor, o Senhor é responsável por esse salário, e eu quero te honrar pela honra que o Senhor me deu. Amém? Vamos louvar. Seu nome, louvar.
teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus! Cadê a turma mais alegre dessa igreja? Cadê a turminha mais alegre dessa igreja? Quero convidar a pastora Penha para estar fazendo essa oração pelas nossas crianças, nossos dizimistas e ofertantes. Aproveitar a presença da nossa pastora Penha aqui no nosso meio. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É um privilégio para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo estar aqui nesta noite e orarmos. Vamos orar por essa geração futura que estão aqui lindos, maravilhosos, e pelos dizimistas, né? Então todos fechem os seus olhos e agradeça a Deus agora pelo pão de cada dia, pelo trabalho que tu teve, por ter essa oportunidade de trazer o dízimo à casa do Senhor. Então oremos. Soberano Deus, estamos aqui diante da tua presença nesta noite. Eu venho te pedir, Senhor, que visita cada lar, visita cada irmão que está aqui nesta noite, meu Deus, abrindo as portas do céu e derramando as bênçãos celestial, que é a promessa que o Senhor tem sobre aqueles que traz o seu dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento, para que haja, Senhor, vitória, para que o Senhor possa trabalhar na vida daqueles que levam a semente do Senhor. Meu Deus, vem abençoar também estas crianças, crie elas para a honra e glória do teu nome, porque Deus, tu diz que essas crianças são as tais do reino de Deus. Então, meu Deus, eu te peço que venha livrar, venha proteger, porque estamos num mundo tenebroso, mas o Senhor, nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que nos livre, nos guarda todos os dias, ao deitar e ao levantar, e que essas crianças sejam a menina dos olhos de Deus, e que possa ser guardado todos os momentos, na casa, na escola, na rua, por onde eles forem, que o Senhor seja com eles para a honra e glória do teu nome. E eu te agradeço, Deus, por esta grande oportunidade. Abençoa o teu povo na face da terra, dando, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, nessa noite, é uma noite assim de muita alegria. Nós estamos aqui hoje celebrando a ceia do Senhor. Nós estamos aqui hoje com aniversário para a gente comemorar. Nós estamos aqui hoje com a vida para a gente celebrar. Nós vamos estar fazendo a apresentação hoje de mais um homem de honra que entra para essa turma da igreja Adeb Barreiras. Fazer que nem aquele menininho da história lá. Eu fui no hospital visitar um amigo meu que nem fala e nem anda. Aí ele disse assim: o que teve com esse amigo seu? Ele disse: nasceu hoje. E hoje a gente vai estar apresentando essa bênção. Ele não nasceu hoje não, mas tem algumas semanas. E é resposta de oração, milagre
dessa igreja. Amém? Mas eu quero falar hoje, Deus quer falar hoje conosco sobre 2 grandes erros que nós cometemos. A Bíblia diz assim, qual é o homem? E quando ele fala homem, ele não está se referindo à figura masculina, ele está se referindo à humanidade. Qual de nós que anda sobre a terra, que nunca errou e nunca pecou? Tanto é que Jesus chega diante da mulher adúltera acusada e diz assim para os que estavam acusando ela: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem aqui não tem erro? Quem aqui nunca errou? E não vale fazer que nem o bêbado da história que pegou a pedra e rumou e aí disse assim: pastor, eu nunca errei dessa distância aqui não. Então, para que a gente não seja mal interpretado, eu quero que a gente veja à luz da Bíblia 2 grandes erros que os homens cometem. 2 grandes erros que nós, como seres humanos, cometemos. Dentre muitos que a gente comete, tem erros que são maiores do que outros. Quantos acreditam nisso? Quem acredita que tem erros que são maiores do que outros erros? Hein? Eu gosto sempre de... A Bíblia é fantástica, eu gosto sempre de citar a Bíblia. Às vezes a minha mensagem, ela demora um pouco mais do que deveria demorar. Mas as coisas só fazem sentido para mim, na minha cabeça, quando você me mostra. Então deixa eu mostrar para vocês. Abre aí, João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 11. Ainda não é o tema da nossa mensagem, é só para a gente entender como existem erros que a gente faz na nossa vida que são maiores do que outros. João 19, 11, Jesus diz assim: Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Jesus está deixando muito claro aqui, ele está dizendo assim, ei, todo mundo aqui tem culpa por ter cuspido em mim, batido em mim. Todo mundo que está fazendo parte da crucificação de Jesus tem culpa no cartório, tem parte naquele erro. Só que Jesus vira para alguém e diz assim, o imperador, você tem um pecado maior. Não, ele diz assim, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Existem pecados maiores do que outros. Existem coisas que nós fazemos que são mais graves do que outras. Quem aqui não errou hoje? Quem aqui não cometeu um erro hoje? Quem aqui talvez ficou até com vergonha de vir para a igreja e disse assim, eu vou para a igreja hoje, como é que eu vou? Fiz tanta besteira hoje, fiz tanta besteira essa semana. Só que nessa noite eu quero conversar com você sobre 2 grandes erros que a Bíblia nos diz e nos instrui que a gente deve tomar cuidado. E o que eu acho fantástico na Bíblia é porque Jesus não é o Faustão. Ele nunca vai virar para você e dizer assim, você tem que atravessar daqui até ali, nessa corda fininha, em 30 segundos, se vira nos 30. Não. Jesus diz assim, eu coloco diante de ti a vida e a morte, mas você tem que saber escolher. Escolhe a vida. Deus é alguém tão extraordinário que Ele nos dá uma pergunta de múltipla escolha e nos diz a resposta. E ainda tem gente que erra. Mas vamos para a Bíblia.
Abre para mim Mateus 22, 29. Hoje eu vou trazer uma mensagem um pouco diferente. Eu gosto de trazer minhas mensagens expositivas. Hoje a gente vai viajar dentro desses dois temas, dentro desses dois erros, e a gente vai ver um pouco mais de versículo. Mas foi algo que Deus colocou no meu coração, a necessidade da gente falar um pouco mais sobre isso nessa noite. Os dois grandes erros que os homens cometem. Jesus respondeu. Perdão, volta um pouquinho aí para mim. Abre. Coloca o versículo 23. A gente vai ler do 23 até o 29. No mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmam não haver ressurreição dos mortos. E perguntaram: mestre, Moisés disse: se o homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter filhos, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela. Assim por diante até o 7º irmão. Por fim a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. E agora? Para aí só no 29. E aí? De quem é que essa mulher vai ser esposa na ressurreição? Qual foi o erro aqui? Olha só, coloca o 30 para mim, por favor. Jesus respondeu. Perdão, 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Coloca o 30. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão e nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos no céu. Sabe o que esse versículo está dizendo aqui? Jesus tem muita raiva quando você faz sexo antes do casamento, mas tem mais raiva ainda quando você não faz depois. Eu vou repetir que nem todo mundo entendeu. Fazer sexo antes do casamento é algo que contraria Deus e as leis da Bíblia. Mas não fazer depois que você casa deixa Jesus com tanta raiva ou mais de que quem está fazendo ainda sem ser casado. Você sabe por quê? Porque o versículo está dizendo o seguinte aqui para nós: quando a gente for para a glória, ninguém lá vai fazer sexo. Não tem. Então ele está dizendo para nós que somos casados: vocês estão fazendo pouco, porque depois que morrer não tem mais. Então aproveita. E sabe o que ele está dizendo para os solteiros que ainda não se casaram? Casa e vem ver o tanto que a gente faz. O negócio é sério. A gente está rindo, mas a coisa é séria. Mas vamos voltar para os erros. E esse ainda não é o erro que a gente faz não, viu? Vamos voltar. Volta aí o 29, deixa ele projetado para mim, por favor. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus.
nessa noite eu quero falar de 2 grandes erros que a gente comete. O primeiro deles é não conhecer as Escrituras. Você sabe por que essa galera está ali, às vezes, como esses fariseus, sofrendo por algo? Os caras estão batendo cabeça. Ela vai ser esposa de quem? Ela vai ser esposa de quem? Ela vai ser esposa de quem? E Jesus olha para eles e diz assim: meu Deus, mas vocês, o erro de vocês. E aqui Jesus está dizendo: erro. Sabe qual é o erro desses camaradas? Não saber a verdade, não conhecer as Escrituras. Gente, o conhecimento das Escrituras é algo que nos livra do erro. Imagina alguém que olha para sua esposa e diz assim: não, preocupa não, se a gente não fizer amor muito aqui na terra, quando a gente estiver lá na glória, a gente vai ter a eternidade para fazer. Jesus olha assim, tadinho. E quantas pessoas estão hoje aí no mundo também fazendo o contrário? E talvez como essa galera, se preocupando com coisas, gastando o seu tempo com coisas, que se você tivesse um pouquinho de conhecimento, você já estaria em outro lugar, em outro patamar, em outra discussão. Imagina, Deus olhando para uma turma dizendo assim, ó: e aí, de quem ela vai ser mulher? Não, acho que ela vai ser mulher do primeiro, porque o primeiro foi o primeiro, e o primeiro tem vez. Não, a Bíblia diz: os últimos serão os primeiros, então ela vai ser mulher dos últimos. O último é que vai ficar. E Jesus olhando lá de cima dizendo: meu Deus, gente, não tem. No tocante a isso, nesse sentido, ninguém se casa e nem dá em casamento no céu. Quando essa informação chega para essa galera, para a discussão de quem será a esposa. E eles ficam atônitos agora. E automaticamente, depois de ficar perplexo um pouquinho, você tem que voltar a sua atenção para outra coisa. E você sabe o que Satanás mais tem feito conosco nos dias de hoje? Nos enganado dessa forma. Enganado a sua igreja. Eu não estou falando aqui nem de... Eu não estou pregando nessa noite para não cristãos. Porque, olha só, Jesus fala assim, ó: vocês não conhecem as Escrituras. E vocês, por não conhecer as Escrituras, também não conhecem o poder de Deus. Às vezes Satanás pega você e interte você com um questionamento, e você fica semanas com um questionamento. E quando chega lá na frente, você descobre que toda aquela semana pensando naquilo e tentando resolver aquilo, não tinha necessidade, porque aquilo nem era um problema. Vamos lá, com quem a esposa vai ficar dos 7? Isso é um problema? Não tem problema. Não tem disputa. Vocês estão entendendo? Sabe o que Satanás faz com a gente? Inventa coisas que não existem para roubar o nosso tempo. 99% dos problemas que você se preocupa com eles não chegam. Você já parou para prestar atenção que você fica preocupado com uma coisa, e preocupado, meu Deus, aquele parente vai chegar, e quando ele chegar aqui em casa, meu Deus do céu, aquela pessoa é tão indelicada, ele é tão invasivo, e ele fica abrindo as coisas, mexendo nas coisas, e ele é uma pessoa assim, tão prosa ruim e tal, e você fica agoniado a semana todinha, porque aquele parente vai chegar. E você perde a sua semana preocupado com aquilo. Quando o parente chega, Jesus transformou ele de uma forma que você não quer sair de perto dele para ficar ouvindo ele falar de Jesus. Ou às vezes ele nem vem. Sabe aquela conta que às vezes você fica, aquele boleto, aquele que você fica às vezes assim agoniado: meu Deus do céu, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E sempre no dia Jesus entra com providência.
E quando ele não entra com providência no dia, ele tem um propósito para resolver algo dias depois. Pedro não tinha o dinheiro para pagar o imposto por ele e por Jesus. Por que ele não tinha? Porque Jesus queria que fizesse sair da boca do peixe. E às vezes a gente fica tão preocupados e deixa Satanás roubar o nosso tempo com coisas que talvez não cheguem. Mas quando a verdade chega para nós, essa verdade nos tira do erro, porque a mentira nos induz ao erro. Olha o que o versículo diz: se você está errando porque falta conhecer as Escrituras, então a falta de conhecimento da Bíblia me leva a errar. A Bíblia é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Por que a gente pega tão pesado aqui? Gente, vamos lá no nosso 15, 15, 15. Quem está fazendo 15, 15, 15? Diariamente, 15 minutos de leitura da palavra, 15 minutos de ouvir um louvor, uma canção e meditar na palavra que você leu, e 15 minutos de oração, orando sobre o que você falou com Jesus, sobre o que Jesus falou com você, sobre as coisas que você ouviu dele. Às vezes eu pego a galera assim e digo assim: ei, fala, traz uma palavra aqui, fala aqui com alguém. Às vezes Jesus faz assim com a gente. Jesus pega você no meio da rua e diz assim: ei, traz uma palavra aqui. Ei, fala aqui com alguém. Aí você diz assim: vou falar o que, Jesus? Eu não ouvi sua palavra hoje. Eu não li sua palavra hoje. Eu não ouvi o Senhor falar comigo hoje. Eu gosto de falar o seguinte, gente: você que tem o seu devocional em dia, que está lendo a Bíblia todo dia, você está apto a subir aqui e falar o que Deus falou com você. Qualquer um de nós tem que estar apto a responder com mansidão qual o motivo da nossa fé quando formos questionados. Por que você é cristão? Por que você dizima? Por que você acredita em Deus? Por que você é cristão e as coisas erradas acontecem com você? A gente falou sobre isso no último estudo, lá na casa do Jorge. Foi no último ou foi no passado? Foi no retrasado, né? Então, no último GVzão, perdão. Por falar nisso, toda terça-feira a gente tem um GV, que é os grupos de vida nos lares. Se você ainda não foi, ou não está participando de nenhum, cara, não perca. É uma forma extraordinária da gente estar colocando em prática aquilo que a gente tem crescido e aprendido de Jesus. Abre para mim 2 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Perdão. Abre 2 Crônicas. E a gente tem que entender que tem erros e tem dificuldades que a gente passa na nossa vida que a gente não precisaria passar. Tem coisas que você está passando, tem problemas que você está passando que você pode evitar. Quem queria evitar um problema? Ninguém acorda pela manhã e diz assim: ó, hoje eu levantei porque eu quero errar hoje. Hoje eu vou levantar dessa cama para errar. Hoje eu quero cometer o maior número de erros possíveis na minha vida. Coisas que eu vou fazer de errado, que é para me encolher, não é nem meses, é anos. Quem acorda assim com esse pensamento? Ninguém acorda com esse pensamento, né? Mas todas as vezes que você acorda e não planeja no seu dia uma leitura bíblica, você está fadado a errar em alguma coisa. Porque aquela leitura daquele dia ia lhe trazer um conhecimento que ia lhe livrar de um erro. Hoje nós lemos em Gênesis uma passagem que falava
Abre para mim Salmo 73, versículo 11. Salmo 73, 11. Hoje a gente leu em Gênesis uma passagem que fala de honrar a Deus com seus dízimos. E é em Gênesis, antes da lei mosaica, antes de Deus dar a lei, antes de Moisés nascer. Então, se alguém chegar para você e disser assim: não, dízimo é algo que era da lei mosaica, eu não vejo mais na época da lei, você vai errar por falta de conhecimento que o dízimo antecede a lei, que o dízimo se encontra lá em Gênesis, tanto no Éden como em Abraão. Isso você não erra mais, porque chegou o conhecimento das Escrituras sobre esse assunto. Mas quanto conhecimento você deixa de adquirir todos os dias pela manhã? Quantos erros você vai deixar de cometer se você começar a ler mais a Bíblia? E quantos erros você vai cometer por não estar conhecendo o que a palavra de Deus fala para nós? Olha o que Salmos diz. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? A Bíblia diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse. E sem lei, sem sacerdote, sem Deus, eles ficavam assim, perdidos, adorando bezerros de ouro, vaca, e dizendo assim: quem é que sabe disso aqui? Quem é que tem conhecimento? Esse Deus nosso sabe disso? Quem é que tem o conhecimento? Nós temos algo a nosso favor, que é a Bíblia, a palavra de Deus hoje. Algo que a galera do Antigo Testamento não tinha. Eles tinham que se encaminhar até o sacerdote, esperar um dia de domingo, para eles virem na igreja escutar uma palavra, onde Deus iria falar com o sacerdote ia falar com o teu povo. Vocês hoje têm o Espírito Santo morando dentro de vocês. A Bíblia em várias versões diferentes, que se você não compreender numa versão, tem em outra, tem em outra, tem em outra, tem em outra. Deus à disposição no celular, onde você vai. Você sai de casa e às vezes esquece o cônjuge, mas o celular. Às vezes você vai sair no carro aqui, meu Deus, cadê minha mulher? Deixa eu pegar o celular e ligar para ela, ver onde ela está. Com o celular você não esquece. Sabe quantas Bíblias a gente pode instalar num celular desse? E começar a se dedicar mais em conhecer mais as Escrituras. A gente precisa parar de errar por não conhecer as Escrituras. Se a gente voltar aqui no nosso texto de Mateus, volta em Mateus 22, e a gente vai ver Jesus falando de uma parábola. E aí agora aqui eu quero refazer algo que eu falei no início. Eu disse: eu estou falando hoje para cristãos, mas só tem cristãos aqui hoje. Mas tem às vezes pessoas que vão assistir essa mensagem pela internet depois, e precisam ouvir essa palavra, porque tem muita gente hoje na internet falando coisas sem conhecer a Bíblia, sem conhecer o Deus da Bíblia. Tem muita gente hoje dizendo assim: ah não, você é cristão, então você tem que ser besta. Jesus disse para você dar outra face, eu vou te meter um murro agora, você levanta e vira o outro lado, tá? Porque Deus é amor, tá bom? E aí você às vezes sem conhecimento bíblico, você pode chegar diante de uma pessoa dessa e ficar: você está certo, bate. Você está certo, leva. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. Mateus 22, 1. Vamos ler essa parábola aqui rapidinho com Jesus. Jesus lhe contou uma parábola. Disse ele:
O reino dos céus pode ser ilustrado com uma história. Olha só, Jesus está comparando aqui o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a essa parábola que ele vai contar. E aí agora ele vai começar a falar alegoricamente sobre o que seria o reino dos céus. E olha só, o reino do céu pode ser ilustrado com uma história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o teu filho. Pausa. No reino de Deus, qual é o pai que está preparando um banquete de casamento para o filho? Quem é o pai e quem é o filho? Quem é o pai? Deus. Quem é o filho? Quem é a noiva? Tem alguma dúvida de que Jesus está falando, que Deus vai falar disso agora? Próximo versículo. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos eles se recusaram a vir. É sério, é sério. Jesus chama os convidados, chama os judeus, o povo dele, da aliança com Moisés lá, e diz assim: eu vou casar meu filho, vem. Próximo versículo. Então ele volta para mim. Presta atenção no finalzinho desse versículo. Todos eles se recusaram a vir. Ninguém veio. Próximo versículo. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Sabe o que ele está fazendo? Sabe quando você chama alguém e diz assim: vamos comer um churrasco lá em casa? E a pessoa diz assim: ah, eu não sei se eu vou. Você diz assim: cara, deixa eu te dizer, eu já comprei a carne, já acendi a churrasqueira, já está na brasa. Quer dizer assim, eu já preparei para você, a festa está pronta. Então se você não vier, cara, você entendeu? Não, ele está dizendo assim, é um convite irrecusável. Não é um negócio que eu posso dizer assim: ah, então eu deixo para fazer outro dia. Não, já está pronto. Os novilhos já foi abatido, já está tudo organizado. Só está faltando vocês, os convidados, venham. Olha o que a galera responde, próximo versículo. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Caramba! O dono da festa manda chamar, a galera não quer vir. Ele insiste, sabe o que a galera faz? Mata os mensageiros depois de insultá-los. Aí você diz assim: mas Deus é amor. Deus vai agora virar a outra face para essas pessoas que mataram os mensageiros dele e dizer assim: eu vou mandar mais 2 para vocês matar de novo, porque eu sou amor. Será que é isso que Jesus responderia? Coloca o próximo versículo para mim ver o amor de Deus. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Deus é amor? É amor. Mas Deus também é justiça. Tem muita gente por aí achando que Deus é só amor, e achando que pode insultar os seus mensageiros, matar os seus mensageiros, e achar que Deus vai deixar por isso mesmo. Tem muita gente por aí achando que precisa se levantar contra essas pessoas que fazem esse tipo de coisa com os mensageiros de Deus. Não precisa, todos estão errando por não conhecer as Escrituras. As Escrituras de Deus deixam bem claro para nós: o Senhor vai enviar os exércitos dele. Eu canso de falar aqui sobre a parábola de um anjo que desce com a mensagem para o profeta. Ele não consegue passar porque tem uma legião de anjos impedindo. Deus vira para o exército deles e diz assim: vê para mim um anjo de guerra e desce lá e resolve esse problema para mim. Tira esses exércitos que tem impedindo o meu anjo mensageiro de passar. Manda o exército. Não, manda exército não. Um anjo de guerra só pega um. Desce lá e resolve isso aqui para mim. Mas quando alguém impede
impede um mensageiro de passar, vai um anjo de guerra resolver. Mas quando alguém começa a insultar e matar os mensageiros de Deus, o exército de Deus é enviado. A vingança pertence a Deus e não a nós. Nosso papel é confiar que tem um exército à nossa disposição. Jesus vira para João quando João tenta defender ele com a arma e diz assim: João, não, você não entendeu, João, eu tenho que passar por isso. Eu não estou passando por isso porque eu não tenho um Deus que me protege. Ele vira para João e diz assim: João, você acha que se eu pedisse ao Pai agora, Ele não enviaria uma legião, um exército de anjos de guerra para me defender agora aqui desses soldados que estão querendo me prender, João? Pedro, obrigado. Entendam, às vezes a gente fica como Pedro, sem entender o propósito de Deus, porque a gente não enxerga lá na frente. Mas às vezes a gente está como essa galera que não conhece a Escritura, está revelado lá para nós. Ele está dizendo aqui muito claro para nós: ei, a vingança é minha. Quem se levanta contra os meus mensageiros, eu que resolvo. Jesus está dizendo que é para a gente deixar ser abatido da outra face? Não. O mesmo Jesus, em uma outra passagem, vira para os discípulos e fala para eles a importância de se defender. Tem mensagens no YouTube nossa falando sobre isso. Mas o que eu quero que a gente entenda nessa noite? Gente, nós não podemos errar por conhecer algo que está à nossa disposição. Se tem uma coisa que me deixa chateado, é quando eu erro alguma coisa que eu ainda não conheci na Bíblia. Quando eu erro algo que eu estou tentando acertar, eu fico triste. Eu fico triste porque às vezes eu luto, Deus sabe das minhas lutas diárias, sabe? Ele sabe do meu temperamento, da minha falha, das minhas dificuldades, que diariamente eu luto contra elas e que às vezes eu perco para elas. Eu disse assim: Jesus, o Senhor sabe que o mal que eu não queria fazer, esse eu estou fazendo, e o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo. Mas quando eu vejo que eu estava fazendo algo errado, e a Bíblia está escrita assim tão claro para mim, a forma correta de fazer, eu fico muito chateado. Porque eu disse assim: Senhor, se eu tivesse lendo mais, se eu tivesse me dedicando mais, eu teria visto isso aqui, eu teria lido aqui. E aí o que me deixa mais triste, eu acho que isso é uma coisa que a gente compartilha, que a gente tem em comum, é a gente saber de algo aqui que tirou você de um erro e ver alguém do teu lado fazendo a coisa errada por não conhecer a verdade, e você às vezes não consegue fazer nada, porque às vezes você tenta alertar, você tenta mostrar na Bíblia, mas às vezes a gente também fica, por não conhecer as Escrituras, querendo convencer a pessoa do erro. E olha só o que a Bíblia diz. Abre para mim, João, capítulo 16. João 16, 7. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que isso aqui está dizendo para nós? Para de ficar tentando convencer os outros dos seus pecados. Você não tem nem obrigação e muito menos poder para isso. E por às vezes saber a verdade que nos está livrando de um erro, a gente fica insistindo assim, querendo convencer. A gente chega quase a querer pegar a Bíblia e arrumar na cabeça. Você
Só que a Bíblia diz: ei, nós não temos o poder de convencer ninguém de pecado. Não temos o poder de convencer ninguém de juízo. Não temos o poder de convencer ninguém da justiça de Deus. Ei, o mesmo Deus que a gente viu que é amor, a Bíblia diz que Ele é justiça. E Ele é juízo. A gente viu agora Jesus dizendo: ei, essa galera que matou os mensageiros de Deus, que não quiseram vir para a festa, Ele envia seus exércitos. Para quê? Para convencer Ele? Não. Para revelar a palavra dele? Não, peraí. Nós somos mensageiros. Nós temos a obrigação e o dever de revelar o Espírito Santo, de revelar a palavra, de revelar a verdade. Quem convence o homem não somos nós. E no dia que você chega a esse conhecimento e dizer assim: para de ficar gastando tempo tentando convencer as pessoas, só mostre Jesus e deixa o resto com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas ele não está entendendo. Entenda, existem momentos. Você sabe quem somos nós aqui na história? Nós somos aquele mensageiro da parábola, que foi levar as boas notícias, que foi levar. Muitas vezes nós somos nós que estamos revelando a palavra de Deus. E você sabe qual é o segundo erro que a gente comete? A gente leu. Não conhecer as Escrituras é um deles. Mas às vezes é falta de conhecer o poder de Deus. Porque às vezes você sabe o que é o correto, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Por que você não faz? Você já prestou atenção e já parou para pensar por que tem coisas que você sabe que está na Bíblia, sabe que é o correto, sabe que tem que fazer, mas você não faz? E aí aqui vai a chave para esse questionamento. É o segundo erro: não conhecer o poder de Deus. Você sabe por quê? Porque às vezes você diz assim, ó: eu amo Jesus, eu amo Deus, mas não me coloca perto daquela pessoa não, que eu vou voar na garganta dele, arrumar naquela parede, depois... Sabe por que você diz isso? Você sabe que você tem que perdoar? Você sabe. Esse conhecimento já chegou a você. Você já viu nas Escrituras que tem que perdoar, mas por que você não consegue? Nunca, já tentei, pastor, mas na hora que eu penso nele, falta você conhecer o poder de Deus. Porque no dia que você se lançar neste lugar, você vai ver o poder dele agindo. Você vai ver o poder dele tirando do coração aquilo que você achava que não poderia sair de forma alguma. Eu vou falar um testemunho rapidinho. E quem é dizimista e ofertante vai entender melhor. Por quê? Porque você dizimar e ofertar é você ver o poder de Deus agindo na tua vida. Quem dizima e oferta vê o poder de Deus. E às vezes você que sabe que tem que fazer e ainda não consegue, é justamente por ainda não conhecer esse poder. Por quê? Porque você tem um salário que você vai olhar sempre para esse salário e vai dizer que ele não é suficiente, que ele poderia ser melhor. Quem recebe um salário aqui e acha que não precisaria ser maior nem um pouquinho, que já está bom, que não precisaria nem um centavo a mais? Todo mundo aqui queria um salário um pouco melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Carol já tomou posse do salário melhor e maior. Mais alguém? Amém. Se eu disser para você assim, que esse salário que você tem hoje, e às vezes, quem disser que nos dias de hoje a gente não tem dificuldade para manter as nossas contas em dia com o salário que a gente tem, vai dizer assim, de estar vivendo em outro mundo, porque a gente vive num país em crise. À beira de uma maior ainda, de uma catástrofe. Então, quando você olha para o seu salário, você diz assim, ó: se eu tirar 10% disso aqui, eu não chego no final do mês não.
Se eu tirar, moço, você não tem noção, que tem mês que eu rebolo as contas de um mês para o outro. Se eu tirar aqui, não dá, a matemática não fecha, vai faltar. Pergunta para todo mundo que dizime e oferta. Ele vai dizer assim: eu vejo o poder de Deus se manifestar nas minhas contas, porque eu não tiro só 10, eu tiro muito mais. E todo mês a conta fecha, todo mês eu sou abençoado. A minha vida financeira nunca foi, eu conto o meu testemunho. Eu hoje com a minha esposa temos um salário 3 vezes menor do que o que a gente tinha alguns anos atrás, quando a gente não servia a Deus. Porque a gente teve que abdicar o nosso tempo, a gente teve que abrir mão de boa parte do tempo no trabalho para dedicar esse tempo à igreja de Deus. Então o nosso salário caiu assim 1/3. E a gente hoje é dizimista e ofertante da casa do Senhor. E a gente hoje vive melhor e faz mais coisas e vê o poder de Deus sendo manifestado na nossa vida de uma forma que a gente olha assim, chega no final do mês, como foi que a gente deu conta de fazer isso? Todo início do ano a gente senta e traça metas com Jesus, que a gente quer fazer, que a gente quer cumprir naquele ano. E às vezes a gente traça metas, e esse ano a gente traçou metas, e foram metas muito grandes, financeiramente falando. E a gente olhava para elas e dizia assim: talvez lá para o final do ano a gente consiga alguma delas. Ou se não der para esse, a gente bota para o outro, né, amor? Foram as primeiras coisas que Deus nos deu, sem sair 1 centavo do nosso salário. E eu não estou falando, eu estou falando de milos. Sabe? Às vezes você comete muitos erros na sua vida, e a gente comete muitos erros na nossa vida, por achar que as coisas se resumem apenas em conhecimento e ação. E a gente esquece que tem o poder de Deus agindo por trás disso tudo. Porque quando você tem conhecimento de que a Bíblia está falando que algo é aquilo, cara, se não for possível às nossas mãos, o poder de Deus tem que se manifestar para que aquilo aconteça. E quando você não se lança nesse lugar, Deus não pode fazer o poder dele se manifestar. Entenda. Quantas pessoas andaram sobre as águas no mundo? 2, até hoje. Quem são essas 2? Jesus e Pedro. Você sabe por quê? Porque Pedro ouve uma verdade. Vem um vulto andando no meio do mar, numa tempestade, e Pedro está dentro do barco junto com os outros discípulos. E eles começam a gritar de medo, dizendo: é um fantasma. Jesus grita lá do mar: sou eu, é o mestre de vocês, é Jesus que está aqui. O que Pedro faz com essa informação? Se é você, eu quero ir até aí sobre as águas. Sabe o que Pedro diz? Se é a tua palavra, eu quero viver agora o teu poder. Não me interessa se ninguém nunca fez isso antes. O que eu estou dizendo para você nessa noite? Ei, se está na palavra de Deus, não tenha medo de fazer. Porque quando está na palavra de Deus e dá um medo de você fazer, existe uma grande possibilidade do poder de Deus ter que se manifestar para que aquilo aconteça. Mas enquanto você não sair no barco e não colocar os seus pés sobre as águas, Ele não pode te fazer andar sobre elas. Porque tinham mais discípulos dentro daquele barco, e todo mundo ficou vendo Pedro viver algo extraordinário. E você sabe qual é a minha oração? Para que a gente não seja os discípulos que ficaram no barco, vendo os nossos outros irmãos em Cristo vivendo o poder de Deus de forma extraordinária na vida deles, e a gente de longe olhando com medo e dizendo: não, está dizendo que é ele, mas você é doido, rapaz, se pisar aí mergulha, se pisar aí afunda, nós somos pescadores. Você já viu algum troço que a gente joga aí e não afundar? Como é que eu vou sair andando aqui, você está louco? E Pedro diz: cara, se é a palavra dele que está dizendo vem, eu quero ver o poder dele se manifestar para poder eu andar sobre as águas. Tem muitos de nós que estão errando
Não porque falta o conhecimento da Escritura, porque a maioria de nós já sabe muita coisa e continua errando naquilo que a gente sabe, porque temos medo de nos lançar para ver o poder de Deus se manifestar. Enquanto a gente estiver dentro do barco com medo, a gente não vai ver o poder de Deus se manifestar. Entenda, o meu lugar de segurança junto com os outros discípulos dentro do barco, precisa o poder de Deus se manifestar para aqueles discípulos não afundar? Eles estão dentro do barco, está seguro, é o lugar mais seguro que tem ali. Tem uma tempestade rolando, vento para tudo quanto é lugar, água agitada. Qual é o lugar mais seguro naquele momento? Dentro do barco, cara. É aqui, o lugar mais seguro é esse. O lugar mais seguro é longe daquela pessoa que eu não quero ver. O lugar mais seguro é longe das coisas que me confrontam. Aí você escolhe se você vai ficar no lugar mais seguro ou se você quer ver o poder de Deus se manifestar e você vivendo algo extraordinário. A minha oração é para que a gente não seja essas pessoas que vão ficar dentro do barco vendo os nossos irmãos vivendo o extraordinário. E você não sabe como é frustrante para um pastor, às vezes está assim numa visão privilegiada, às vezes, e ver muitos irmãos não vivendo o extraordinário de Deus, não porque não tem conhecimento bíblico, mas porque não estão conseguindo sair do barco e botar os pés no mar, se lançar nesse terreno que é a vontade de Deus. Ei, confiar em Deus é um terreno. É você lançar mão de todas as suas seguranças, de tudo aquilo que você está no controle. Porque o lugar que os discípulos mais tinham controle é no barco. Ei, a gente entende, a gente já passou várias tempestades no mar, dentro desse barco. Então a gente sabe como é que faz para poder tentar controlar ele. E aí Jesus diz assim: sai do barco e começa a andar sobre as águas. Vou nada. Cara, mas sou eu que estou dizendo para vocês virem, vem. Você é doido, vou nada. E você sabe o que é que mata mais o meu coração? É saber que, imagina, é você dentro do barco. Seu irmão está saindo da água e começando do barco e começando a andar sobre a água, em direção a Jesus. Se sou eu dentro daquele barco, onde que eu não pulava atrás de Pedro e dizia: é nóis, Pedro, bora. Às vezes a gente está aqui dentro do nosso barco, vendo o irmão que está do nosso lado, caminhando sobre as águas, e você diz assim: vou não, que eu afundo. Oxi, cara, não é o mesmo Jesus que você serve? Se o teu irmão é capaz de perdoar, é capaz de amar, é capaz de ter sabedoria, é capaz de renunciar às suas vontades e viver a vontade de Deus, se você está vendo ele fazer coisas extraordinárias na vida de quem está do teu lado, por que não vai fazer na sua? Mergulha! Sai desse navio e começa a confiar no poder de Deus. Sobe aqui, minha galera. Eu quero te convidar nessa noite para você fechar os seus olhos um pouquinho. E eu quero que você comece a pensar um pouco nas coisas que você tem feito de errado. E deixa eu dizer para você, as coisas que você tem feito de errado e que você não tem conhecimento bíblico para saber que está fazendo de errado, você não consegue pensar nelas agora. Então eu quero te pedir para que você primeiro faça uma oração pedindo a Deus que Ele esteja sondando o teu coração, vendo em você se existe algo que Jesus precisa transformar, se existe algo que Jesus precisa mudar, se existe algo que Jesus precisa tirar, o que Ele precisa colocar.
Mas eu quero que você também esteja fazendo uma outra oração, olhando para dentro de você e falando assim: Pai, tem coisas no meu coração que eu já tenho conhecimento bíblico, que eu já sei que eu devo fazer porque a tua vontade é claro, eu vi na Bíblia, mas eu não estou conseguindo fazer isso, ou eu não estou conseguindo deixar de fazer algo que eu sei que eu teria que deixar de fazer. Pai, me ajude a confiar mais no teu poder, me ajude a confiar mais na tua palavra para que eu erre menos, me ajude a confiar mais na tua palavra e que eu ouça e siga as tuas palavras para que eu erre menos. Pai, me ajuda a confiar mais no teu poder, me ajude a confiar mais, Senhor, naquilo que o Senhor tem dito para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: todas as vezes que você tiver certeza que a Bíblia está falando com você, que é Jesus que está dizendo, que está muito claro na Bíblia, que é Ele que está pedindo você: vem, anda sobre as águas comigo, e você disser assim: não existe possibilidade disso acontecer. Eu já vi várias pessoas afundarem. Ele está querendo manifestar o seu poder na sua vida, deixa Ele manifestar. Fique de pé nessa noite. Vamos louvar a Deus. Eu quero te convidar para, enquanto a gente louva, você vai lá no início da igreja, pega o seu cálice e volta para o seu lugar. Pode levantar, vai lá no início. Você que vai cear conosco hoje, vai lá no início da igreja, pega o seu cálice e volta para o seu lugar com ele. Para a gente entender algo aqui rapidinho, Efésios 6:10. Para que a gente veja o poder de Deus manifestado, a gente tem que confiar nas suas palavras e seguir essas palavras. Só que a gente não pode cometer o erro de querer que o poder de Deus faça tudo sozinho. Olha só o que esse versículo diz para nós. Hoje é noite de ceia do Senhor. É noite de nós estarmos lembrando do sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Mas entender que enquanto de um lado tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, do outro lado tem pessoas que pegam essas palavras de formas isoladas e acham assim: eu vou viver o poder de Deus na minha vida, então eu vou sentar e ficar esperando o poder dele se manifestar. Mas vamos entender a palavra, que ela é extraordinária. Vamos ler junto aqui, Efésios 6:10. Uma palavra final: sejam fortes. Mas sejam fortes aonde? No Senhor e em seu grande poder. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Glória a Deus. Termina aqui? Não termina aqui.
Porque a gente tem que ser forte no Senhor, tem que ser forte no seu grande poder. Mas você sabe como é que esse versículo continua? Coloca o próximo para mim, por favor. Vistam-se de toda a armadura, para que possam fortalecer, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Às vezes a gente acha assim, para a gente estar preparado contra as estratégias do diabo, é só nós confiarmos no poder de Deus, sentarmos e esperarmos. Não! Temos que confiar no poder de Deus, mas Ele diz, ei, pega um escudo, pega uma espada, pega uma couraça, pega sapatos e se prepare para a batalha. Se prepare para a guerra. Se prepare para batalhar. Você pode fazer alguma coisa pela sua família, pela sua casa, pelos seus sentimentos, pelo teu coração. Não acha que Deus vai ficar manifestando o poder dele sozinho enquanto você balança numa rede. Tem um versículo, tem um ditado que diz assim, ei, vai com Deus, mas leve uma arma. Vai com Deus, confie no poder dele, mas vista a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Deus tem todo o poder, mas existem quesitos para que esse poder se manifeste na minha vida. E o maior deles, sabe qual é? Parceria na batalha. Deus quer parceiros de guerra. Paulo disse assim, ei, o que eu ensino a vocês é o que eu aprendi dele. Que na noite que ele foi traído, ele ergueu o pão. E nós nessa noite, pode erguer o seu cálice que você está aí com ele. E vamos orar e vamos consagrar. A Bíblia diz que Jesus ergue aquele pão e a primeira coisa que ele faz é agradecer. E nessa noite nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse pão. Te agradecemos por essa comunhão. Te agradecemos por essa igreja em Cristo. E nós consagramos esses elementos a Ti. O que outrora era um simples pão de padaria, para nós representa o Teu corpo entregue por nós naquela cruz. E nessa noite nós estamos aqui vendo o seu poder sendo manifestado entre nós, porque aqui só tem santos e salvos, lavados do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E assim naquela noite, como Jesus partiu o pão, nós também partimos o pão. E assim como nós repartimos e consagramos, você pode abrir o seu elemento, tem uma tampinha, tira teu pão. E assim como Jesus fez naquela noite, esse corpo foi entregue por nós. Esse corpo levou sobre ele todas as pisaduras dos nossos pecados. E ele lançou os nossos pecados no lago do esquecimento. Que a gente não deixa Satanás ficar trazendo à nossa memória aquilo que Jesus Cristo já esqueceu. E todos possam provar do corpo de Cristo. Aleluias! Oh Jesus, obrigado, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz. Obrigado porque o seu poder se manifesta no nosso meio hoje, através do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Ah, Pai, obrigado. Pela minha vida, Jesus desceu teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue
mesma forma, esse cálice que você está tem uma tampinha. Tira essa outra tampinha empurrando ela para cima. Ela não é de rosquear, é de pressão. E aí agora você tem acesso. Tem uma beiradinha aí, você empurra ela para cima. E da mesma forma que Jesus naquele dia ergueu o pão e repartiu, Ele ergue o cálice nessa noite. Erga teu cálice. O que outrora era para nós um simples suco de uva, hoje representa o sangue de Cristo. Nós consagramos a Ti. Esse é o sangue que lavou o meu e o seu pecado. Nós agradecemos por este suco, nós agradecemos por este sangue derramado na cruz. O sangue que lava o pecado mais vermelho, o sangue que perdoa o pecado mais vergonhoso, Ele foi derramado por nós. A maior injustiça do mundo foi cometida naquele dia. Ele não merecia aquela cruz. O sangue dele não merecia ser derramado. Era o meu e o teu. Mas o poder dele se manifestou nas nossas vidas através da sua morte. Porque depois do terceiro dia ele vive. Ele vence a morte, Ele ressuscita. E o seu poder se manifesta no meio daqueles que acreditam e se lançam sobre a tua voz. E nós estamos aqui nessa noite declarando: nós acreditamos na tua palavra, Senhor. Nós acreditamos e nós agradecemos pelo teu sangue derramado. E assim como Ele fez naquele dia, Ele ergueu o cálice, Ele agradeceu, Ele consagrou. Depois de repartir, Ele disse: bebam todos, esse é o meu sangue. E todos podem beber do sangue de Cristo. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Declare nessa noite: Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. nós podemos corrigir esses dois grandes erros da nossa vida, examinando as Escrituras diariamente, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, e conhecendo mais ao Senhor, procurando nos fortalecer no Senhor
e na força do seu poder. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar. Antes de nós estarmos encerrando o nosso culto, eu quero chamar aqui toda a família do Marcos. Sobe todo mundo para cá. A Bíblia diz que Jesus foi apresentado no templo quando ainda era criança. E a exemplo dele, nós também apresentamos as nossas crianças. E hoje é um privilégio a gente estar aqui com o Marquinhos para a gente estar apresentando ele à Igreja Deb Barreiras e ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Gente, estão dizendo aqui para mim treinando, eu recebo em nome de Jesus. Oh, glória! Vamos orar? Fique de pé, você que pode, estenda suas mãos para cá. Pai, eis aqui o Marquinhos. Senhor, nesta noite nós te agradecemos por ele ser um milagre na vida desta igreja. Nós agradecemos, meu Pai, por nascer mais um homem de honra para a Igreja Deb Barreiras. Nós apresentamos ele no teu templo, na tua igreja, e te pedimos que ele cresça com graça e conhecimento na tua presença. Nós, como igreja, nos responsabilizamos a ajudar os seus pais, a ensinar a ele os caminhos do Senhor em tempos tão difíceis, que a gente possa estar auxiliando eles como irmãos em Cristo, a ajudar, a ensinar o Marcos os caminhos do Senhor, que a gente possa ser exemplo para eles. Mas nós ministramos saúde, nós ministramos paz, alegria e justiça do Espírito Santo na vida dele, que ele possa crescer em graça e conhecimento na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.